pessoal, boa noite. Fala pra mim aí como é que tá o som, se tá conseguindo me ouvir direitinho. Dá um ok pra mim pra eu saber se o som tá chegando bem pra vocês. Guardar só mais um minutinho. Show, obrigada, Jane. Pra ver se vai chegar mais galera. Boa noite, William. Seis e cinco. Guardar só mais um pouquinho. Olá, boa noite. Deixa eu puxar isso aqui. Aí. Boa noite, William. Tá sumido, hein? Oi, Lana, boa noite. Gente, compartilha a live, por favor, para as pessoas que têm questões de ansiedade ou de pânico. Mesmo que a pessoa não tenha tido nenhuma questão diretamente relacionada com a Covid, a prática que a gente vai fazer não importa, né? Serve para qualquer situação. Não tem necessidade de ser realmente quem só passou pelos episódios de Covid, não. Então, aperta aí no aviãozinho e chama o pessoal pra gente fazer um trabalho legal aqui hoje. Eu já vou começando, né? Porque senão a gente vai atrasar e a live só tem uma horinha, né? Que daqui a pouco o Instagram derruba. Bem, pessoal, eu acho que não sei se todo mundo aqui já me conhece, né? Que já está acompanhando meu canal ou acompanhando aqui no Instagram, né? A gente trabalha com terapias integrativas, né? Oi, Keila. Boa noite. Eu tô na cidade de Campos dos Goytacazes, no norte do Rio. Fala pra mim aí onde é que vocês estão pra eu ter uma noção. Por enquanto eu já vi várias pessoas de Campos aqui. Tem alguém que não seja daqui da cidade, que não é do Rio? Bem, vamos lá, pessoal. Nossa, Rondônia, tá longe pra caramba. Oi, Larissa, boa noite. Compartilha a live, gente. Antônio, boa noite. Marco, boa noite, bem-vindo. Então, pessoal, fala aí que estado que vocês estão, qual a cidade que vocês estão. Já tem alguém aí do outro lado do país, em Rondônia. Nossa, como que a internet faz o país virar um ovinho, né? Bem, vamos nós então, né? Vitória. Tô perto, tô na divisa do Espírito Santo, né, com o Rio, em Campos. Conhece daqui, Antônio? Peraí.
Bem, vamos lá, pessoal. É o seguinte, hoje, né? Ah, é gaúcho e tá em Vitória, tá bem longe de casa, então. Olha só, a gente preparou essa live hoje porque a gente percebe que esses últimos anos, né, de pandemia e tal, tem aumentado demais os casos de depressão, pânico, ansiedade, que já é uma coisa muito rotineira, né, de ter nas questões de saúde mental. Mas a gente percebe que após a pandemia começar, e principalmente agora, depois dela se estender por um tempo, que esses números estão assim absurdos. Né? Se eu fui pesquisar os níveis, né, de novos casos mundiais, está passando dos 50 milhões de novos casos, né, de depressão e ansiedade. Isso aqueles que não procuraram médicos, que não entraram nas estatísticas, né? E aqueles que já tinham e acabaram piorando, né, depois de tudo isso. Me fala aí se vocês tiveram Covid, se não tiveram, como é que foi, se alguém aí já chegou a ter sintoma mais grave ou não. Oi, Karen, bem-vinda. Quer comentar pra gente, Karen, como é que foi? Se você teve Covid, não teve, se foi forte, não foi, porque a gente vai falar um pouquinho disso. É, tem isso, né? Que a gente saiba, porque às vezes a gente não conseguiu nem descobrir. Não teve nada, não sentiu nada e já foi. Mas a gente percebe que. Oi, Chuchu! Meu anjo da guarda aí, Kátia. A gente percebe principalmente nas crianças que eles ficaram muito. A gente ficou preso demais, né? Mas eles, principalmente, numa sensibilidade muito maior quanto de estresse, de ansiedade e de muitos transtornos que as crianças estão desenvolvendo por conta desse período todo de isolamento. Né? Os pais já não sabem mais o que fazer com as crianças trancadas dentro de casa e é uma angústia muito grande, tanto para eles quanto para as próprias crianças, porque é muito comum que os pequenos, né, principalmente, eles tenham uma necessidade de aliviar o sofrimento dos pais. E a criança acaba pegando essa responsabilidade para ela. Isso aí. A gente vai trabalhar então algumas questões que ficaram depois, né, da Covid. Tanto faz se você teve ou não, ou dos períodos, né, de Oi, Rose, bem-vinda. Muito campista aí na live. Então, tanto faz se a pessoa teve ou não teve a Covid, o que importa é o período de estresse que a gente está passando, né? Tudo isso, não só saúde, mas financeiro, questões emocionais, as perdas, né? Eu até vou ver se depois eu faço uma live só relacionada com o luto, né? Para que a gente possa atender alguém também com essa questão do luto, porque é um desdobramento também dessa pandemia, é uma questão de angústia, de tristeza, enfim. Tem alguém aí que ainda não conhece meu trabalho, nunca me viu na vida? Porque senão eu já posso pular essa parte. Pois é, pois é. Tô vendo que tem paciente meu aqui na live. Então, como eu vou pretender gravar ela, se Deus quiser vai dar certo, eu vou fazer um resuminho aqui no início para a gente começar logo a trabalhar. Então, quem não me conhece ainda, eu sou Renata Ribeiro Gomes, eu trabalho com terapias integrativas, eu estou em Campos, né, no estado do Rio, eu sou bióloga de formação, sou mestre em biociências e em biotecnologia e hoje eu estou trabalhando com ferramentas que eles trabalham no corpo junto com a fala, ou seja, não é uma psicoterapia tradicional, não é um local que você vai simplesmente conversar com o terapeuta. A gente vai trabalhar nas emoções que estão presas no corpo, né, daquele paciente, com várias ferramentas, né? Eu trabalho com barras de axis, com EFT, com PNL, enfim, dependendo do caso, a gente vai direcionar qual é o plano que a gente vai traçar para aquela situação.
mas principalmente em casos de pânico e ansiedade, essas ferramentas elas funcionam maravilhosamente bem, porque elas estão atuando a nível neurofisiológico, ou seja, você consegue fazer uma mudança bioquímica cerebral muito rápida, ou seja, você não vai levar meses ou anos para ressignificar, para liberar uma dor, uma mágoa, um medo, uma fobia, como se você fosse só conversar. Né? Às vezes, você somente elaborando, falando, não é suficiente. Porque, por exemplo, no caso das fobias, não adianta você explicar para a pessoa que o medo dela não tem fundamento. Né? Não adianta você passar horas explicando para ela que aquela situação que ela tem pavor, que aquilo não tem pé nem cabeça. Né? Ela continua sentindo igual. Então, se você não atua diretamente convidando o corpo para participar desse processo, convidando o sistema nervoso para participar, você não consegue uma ressignificação tão rápida quanto a gente consegue com as terapias integrativas. Então, hoje em dia, esses processos de cura, eles encurtaram muito no tempo, né? Às vezes, antigamente, né? Ou até hoje em dia mesmo, eu pego, às vezes, pacientes que já fizeram 5 anos de terapia. Oi, Rose, bem-vinda. Fizeram 3 anos, 5 anos de terapia e continuam com as mesmas fobias, os mesmos medos. Ou você alguém que guarda uma mágoa muito profunda, que às vezes está levando 20 anos com aquela mágoa e não consegue elaborar, não consegue liberar. Então, essas ferramentas elas vão trabalhar exatamente a esse nível aí. Quando você não consegue mais, simplesmente pela fala, ter um resultado satisfatório e principalmente rápido, né? O que interessa é a rapidez, porque o que a gente vê? O que vai prender o sintoma daquilo que a pessoa está expressando é a carga emocional daquela cena ou daquela situação que ela viveu. Né? Não adianta você ressignificar com palavras se a carga emocional continua ali. E aonde que está essa carga emocional? Está no nosso corpo, né? Está no corpo físico. Então, o que acontece? Quando você tem uma possibilidade de mobilizar o sistema nervoso junto com a fala, você consegue fazer com que a pessoa simplesmente deixe aquilo ir embora com uma rapidez até assustadora muitas das vezes. Né? Pessoas que estavam com questões há anos, né? A gente faz os exercícios ou corre barras, enfim, é mágico, né? Parece mágica, mas não é, porque o nosso corpo ele já está pronto para fazer aquilo que ele sabe, que é ficar pleno, perfeito e curado. Só que a gente atrapalha bastante, né? Então a gente consegue tirar esse controle da nossa mão e deixar o sistema nervoso trabalhar e fazer o que ele tem que fazer. Que mais? Eu queria pedir para você que quer entrar aqui comigo para participar, que você pegue o fone de ouvido, porque sem o fone não dá para a gente fazer direito, porque dá um eco horrível e não dá para não compreende bem o que a pessoa está falando. Ver um apoio para você botar o celular, né, para que ele possa encostar em algum lugar, porque eu preciso que suas mãos estejam livres para você fazer as práticas comigo, tá? Então, fone de ouvido, apoio para o telefone e ver se a bateria tá ok. Se não tiver, já dá uma plugada aí no cabo, né? A gente vai fazer 2 partes essa live. Primeiro, um atendimento mais geral, porque todo mundo vai poder fazer junto. E depois, quando eu estiver atendendo essa pessoa, vocês vão conseguir ter benefícios da técnica mesmo assim, porque vocês vão estar aí anotando a parte de vocês, né? Quem não vai participar diretamente comigo, pega papel e caneta, né? Pega um pedaço de telha e um carvão para anotar suas questões, porque a gente vai trabalhar em eventos específicos de todo mundo, né? Eu vou estar com uma pessoa só, mas vocês vão estar trabalhando por tabela. Né? E por que que isso acontece? É um fenômeno de ressonância. Quando eu estou mudando algo em mim, aquele que está ressoando comigo vai mudar também. Então eu vou trabalhar com uma pessoa e vocês vão receber o benefício da técnica junto com a pessoa. Né? Vocês têm que estar fazendo junto com a gente. Ok? Já chegou alguém aí na live que precisou de internação quando teve Covid? Ou não? Fala pra mim aí se tem alguém na live aí que precisou de internação devido à Covid. Ninguém?
É isso aí, já tá na mão. Teve alguém da família de vocês que precisou internar por conta do Covid? Porque depois de hoje vocês vão poder também ensinar para essa pessoa a fazer a técnica da mesma forma. Eu estava esperando que viesse alguém que realmente teve um quadro grave, né? E que a gente pudesse pegar essa pessoa para trabalhar, que eu gosto de desafio. Quanto mais difícil e complicado, melhor, né? Porque o resultado é muito mais gratificante. Todo mundo já com o papelzinho aí? Eu queria que vocês anotassem agora, nesse papel aí, como que tá seu estado geral nesse momento, tá? Então, obviamente, né, que em relação à ansiedade, mas dá uma procurada também no seu corpo para ver como é que você está se sentindo agora e percebe de 0 a 10 qual é o nível de desconforto ou de ansiedade, né? Se você teve ou não hoje alguma questão. Ah, sim. Se você teve ou não alguma questão de ansiedade hoje, né, ou essa semana, e como é que foi, né? Se são só sintomas leves, se você tem questões mais sérias, se chega a crise de pânico ou não. E aí você vai dar uma nota, como você tá agora, tá? De 0 a 10. 0 é quando você tá maravilha, né? Tá meditando. Tá sentindo nada, zero ansiedade, zero pensamentos agitados, zero taquicardia, zero tudo, né? E aí você vai colocando na intensidade. Se tiver 10, é porque você já tá arrancando os cabelos, né? Já tá numa crise de pânico bem forte. Então acredito que ninguém esteja 10 aqui hoje, porque senão acho que você nem conseguiria concentração para estar na live. Mas eu queria saber que número que vocês estão agora. De 0 a 10, como é que tá aí o nível de desconforto em relação à ansiedade? Coloca aí pra mim nos comentários. Então, tranquilões, zerinho, zerinho. Ou tá na agitação, o corpo tá agitado, como é que tá? Coloca aí a nota pra mim de 0 a 10 e você vai anotar no papel essa nota que você deu, porque no final da live você vai voltar nesse número e perceber se ele aumentou, se ele está igual ou se ele diminuiu, tá? Pode acontecer que durante o exercício aumente um pouco para depois reduzir. Isso é muito normal, é muito comum, tá? Mas eu espero que você ao final da live tenha descido bastante esse número que você anotou aí. Então, tem Jane tá 5, Rose tá 4. Coloca aí pra mim, pessoal. 6, Lana tá 6. Lana tá mais ansiosa, né? Coloca aí pra mim. Anotaram? Então, guarda esse número aí e mantém o papelzinho aí do lado que a gente vai anotar mais coisas. É o seguinte, a gente sabe, né, desde sempre que a ansiedade ela é prejudicial para a saúde como um todo. Só que só saber isso com a cabeça, né, só saber de uma forma cognitiva, não adianta muita coisa, porque não muda, né? Você continua sentindo, você continua pensando, o corpo continua reagindo às situações, então não adianta que eu diga fica calma, né? Não pense isso, não faça aquilo. Não adianta. A pessoa continua naquele looping, né? Porque não é a cognição dela que está atuando, é o inconsciente. Então, essa ansiedade, esse pânico, as fobias em si, elas são a pontinha de um iceberg que está fora d'água. Ou seja, é só a fumacinha, né? A verdadeira brasa está lá no fundo, lá no inconsciente. E provavelmente, quase sempre, na nossa infância. Ou seja, eu desenvolvi pânico agora, né? Foi por alguma coisa que aconteceu agora? Alguma coisa foi gatilho agora, mas a programação dessa sensação foi lá atrás, né? Então, quando a gente consegue ir lá atrás e entender o que aconteceu, você vai na raiz do problema. Então, você não trata só o sintoma, você vai tratar aquilo que causou e assim você consegue uma cura e uma melhora bem mais profunda.
Outra coisa, a gente sabe que os medos, né, e as emoções, elas matam muito mais do que a doença em si. Antônio tá zerado praticamente, tá? Paz e amor, né? Então, as emoções, elas têm muito mais. Oi, Tereza, tudo bem? Bem-vinda. Tá 8, tá bem tensa então, né? A gente sabe que a nossa parte emocional, ela tem um fator muito mais determinante na nossa saúde do que a parte física em si, né? Os pesquisadores da Universidade de Oxford, eles fizeram um estudo para perceber a questão de nível de tolerância à dor. Eles convidaram voluntários para participar desse experimento e colocaram as pessoas nos equipamentos de ressonância magnética funcional e colocaram um acesso venoso, né, em cada um deles. O que aconteceu? Depois deles estarem observando, né, como que o cérebro ia se comportar a partir daquele experimento. Eles induziram uma dor intensa nessas pessoas, através de uma fonte de calor, né, e depois dessa dor, eles receberam o analgésico muito potente, venoso. Né? E eles estavam acompanhando esse experimento, como que o cérebro se comportava em momentos de sofrimento, de dor, e como que o cérebro se comportava depois da analgesia, né? Depois que eles transfundiram o analgésico. Só que aí, uma certa hora depois desse experimento, eles ainda presos aos equipamentos, os médicos avisaram, olha, nós vamos agora suspender o analgésico. Ou seja, a dor, né, ia voltar, porque a incidência do calor ainda estava ali, eles só estavam medicados. Imediatamente, quando o médico falou que ia suspender a medicação, o cérebro deles mostrou uma alteração absurda. As pessoas começaram a se contorcer de dor, a gemer, a reclamar, né? E o cérebro estava verdadeiramente mostrando ali no monitor que eles estavam em sofrimento. Só que tinha um pequeno detalhe. Eles só falaram que ia tirar a medicação. A medicação continuava sendo mantida venosa. Ou seja, a única mudança que houve ali foi de crença. Foi porque eles acreditaram que as coisas iam ficar muito pior. Ou seja, não houve nenhuma mudança física, né? Eles continuaram recebendo os analgésicos. Mas só deles acreditarem que as coisas iam ficar muito pior naquele minuto foi suficiente para que eles neutralizassem, anulassem a ação do analgésico e passassem a expressar dor. Né? Então a gente vê que, na verdade, o que eu percebo sobre o ambiente é que importa. Não interessa o que eu estou fazendo naquele instante, o ato em si. O que importa é a minha percepção em relação àquilo dali. Então, quando a gente está imerso naquela questão de pessimismo, né, de ansiedade, desejo de controle, não adianta você fazer nada, que a sua mente está focada naquilo e você vai sentir toda aquela cascata, né? Isso, exatamente. Toda aquela cascata de ansiedade, de pânico, enfim. Já viram com um paciente que às vezes vai fazer um check-up médico, a pessoa não está sentindo nada, nada. Vai ao médico fazer os exames e descobre que está com câncer. É suficiente para a saúde da pessoa desabar naquela mesma semana, naquele mesmo mês. Ela não estava sentindo nada. Ou seja, o que foi um fator preponderante ali? Foi a notícia. Ela comprou aquele diagnóstico e ela entendeu, aceitou, acreditou que agora eu estou doente, então se eu estou doente, o que o inconsciente vai entender? Eu preciso expressar essa doença, já que eu estou com ela, né? Então, já que o médico disse, eu vou expressar. Então, quando você recebe o diagnóstico, compra aquilo, pronto, a pessoa começa a sentir isso, sentir aquilo, que ela não estava sentindo, não estava. Então, será que aquilo está mesmo do jeito que ela está falando? Né? Não é que a pessoa está mentindo, mas o inconsciente dela, os medos que ela traz, foram acordados por aquele diagnóstico. Então, as situações que acontecem na nossa vida, elas não têm nenhum poder de fazer nada com o nosso sistema nervoso. Né? Somos nós mesmos que compramos aquilo dali com um olhar muito ruim,
né? E você acaba produzindo uma bioquímica ruim no cérebro e isso vai desencadear, né, uma cascata metabólica aí que vai trazer muitos malefícios, né, para o seu sistema. É, lembrei que agora, por exemplo, se você estiver na casa de uma pessoa e ela te ofereceu um iogurte e você tomou, estava maravilhoso, delícia, né? Quando você terminar, a pessoa vai olhar e falar: Nossa, eu olhei aqui agora o rótulo, tá 2 meses vencido. Pronto, já é suficiente para você começar a sentir isso, sentir aquilo. Você vai achar que vai ter dor de barriga, que vai ter enjoo, que vai ter não sei o quê. E você não tava, não sentiu gosto de nada de diferente, né, no iogurte, estava maravilhoso, tudo bem, tudo lindo, né? Mas uma simples fala, porque você comprou aquilo como algo ameaçador, é suficiente para desengatilhar tudo que você traz de medo de morte, medo de passar mal, medo de ir pro hospital. Tudo aquilo vem à mente e você começa a projetar no seu corpo tudo aquilo, mesmo que não tenha nenhuma contaminação no iogurte. Na mesma forma que a gente viu no experimento, né? Não importa que eles continuavam recebendo um analgésico. Para eles, eles estavam sentindo dor. Né? E o cérebro realmente estava mostrando esse estado de dor. Para os pacientes, né, que a gente trabalha, que tem adicção, né, os alcoolistas, usuários de drogas psicoativas, compulsivos, enfim, a gente sempre tem uma regrinha básica, né, para que eles consigam permanecer equilibrados e principalmente para eles conseguirem se manter equilibrados e principalmente se manter sóbrios, né, a gente tem 3 elementos importantes que eles precisam evitar, que a gente sempre fala isso no consultório, que é pessoas, hábitos e lugares, né? Mas essa regrinha não serve só para eles, né? Serve para todo mundo, principalmente para os ansiosos, para os compulsivos, né? Para pessoas que têm pensamentos intrusivos direto, tem muitas coisas vindo ao mesmo tempo na cabeça. Então, esse mudar de hábito, mudar de lugar que você frequenta, mudar de convívio com pessoas, isso é muito importante para você reduzir a ansiedade. Não é isso que vai curar, não é isso que vai fazer você não sentir mais. Mas no início, pelo menos, você precisa evitar. E principalmente o que você consome na TV e na internet. Né? Se você consome o contador da morte, né? Que a gente via muito durante a pandemia. Morreu mais um, morreu mais 2, agora morreram mais 3. Quem que aguenta viver dessa forma? Que sistema imunológico, que sistema nervoso que suporta uma carga dessa, né, de gatilhos mentais? Porque todo mundo traz as suas marcas, né, as suas memórias pesadas, né, os seus medos. Não tem ninguém que, não, tô tranquilo, não tenho medo nenhum, né, tá tudo bem. E quando você fica muito envolvida por essas notícias, por essas questões ruins, você se alinha com aquilo, entra em ressonância com aquilo, você está baixando a sua imunidade, você está se colocando vulnerável a infecções. Porque o cortisol vai aumentar, né, o hormônio do estresse, a adrenalina, tudo isso vai subir pressão, você não vai conseguir raciocinar direito, não vai ter uma digestão boa, não vai ter nada equilibrado. Então, uma simples notícia que você deixa aquilo ali tocando, né, na sua casa, já é suficiente para abalar bastante o seu sistema imunológico. Fala aí para mim quem que quer participar aqui comigo. Tem alguém que quer entrar aqui comigo? Fala aí para mim, pessoal, que a gente vai trabalhar. Preciso de um voluntário. Ninguém quer fazer a técnica sozinho comigo? Vamos fazer juntos então?
Olha só, outra coisa que algumas pessoas que estão aqui na live já conhecem essa ferramenta que eu passei. Quando a gente fala isso de significado, né, das coisas, tem uma frasezinha que a gente passa para os pacientes que é muito simplesinha e que, assim, salva vidas, no sentido de trazer um descanso mental, esvaziar a mente e permitir que você tenha um pingo de clareza, né? Que você consiga se afastar um pouco daquela loucura, daquela zoeira mental, né? Isso não significa nada, né? Todo mundo aqui, algumas pessoas aqui já conhecem essa frase, né? O que isso significa? Né? Por exemplo, se você tá... Oi, Xará! A Renata aí. Se você tá andando pela rua, por exemplo, e alguém esbarra em você pelas costas e você cai, né? Ai, torceu o pé. Se você olha e vê que é uma pessoa que acabou de cometer um assalto e ele estava correndo com a bolsa de alguém e ainda tropeçou em cima de você, provavelmente você vai ficar muito pé da vida com isso. Né? Vai subir uma adrenalina, você vai ficar furioso com aquela situação, porque além do cara ter roubado, ainda por cima atropelou você no caminho, né? Isso vai gerar no seu corpo uma descarga de cortisol, de adrenalina, de estresse e provavelmente você vai sentir ou raiva, o medo, né? Graças a Deus que ele tropeçou em mim, mas ele pelo menos foi embora, né? Então, várias respostas, né, bioquímicas e hormonais você vai perceber. Agora, o que significa essa queda? Nada. Porque se você tivesse essa mesma queda com uma pessoa que tivesse vindo atrás de você e você olhasse para trás e visse que essa pessoa era um cego, por exemplo, na mesma hora o seu cortisol ia baixando, a sua adrenalina ia baixando e provavelmente, né, se você não está muito desequilibrado, você não ia querer pular no pescoço da pessoa, né? Se na verdade ele nem viu você, né? É muito diferente a nossa reação. Então, o que realmente importa para a minha vida? É o que acontece comigo? Né? É o que as pessoas falam para mim? Ou é o jeito que eu percebo aquela situação? Né? Se eu cair e torci o pé, se quem bateu em mim foi o cara roubando a bolsa da velhinha, eu vou ficar pé da vida e com raiva. Se eu cair, torci o pé e quem encostou em mim foi um rapaz que era cego, eu vou compreender, vou deixar pra lá. Quer dizer, percebe como é bem sutil? Não tem nada a ver com a situação que eu estou vivendo, tem a ver com o meu óculos, como eu estou olhando aquilo dali. E como que a gente usa essa ferramenta? Quem tem pensamentos acelerados, muita fala mental, né, que a gente chama de pensamentos intrusivos, você tá quieta lá, tem um monte de fala na sua cabeça. Né? A cabeça não para. Ah, se acontecer isso. Ah, se acontecer aquilo. E isso. E fulano vai falar isso de você. E não sei quem vai cobrar não sei o quê. A cabeça não para de falar. Né? Então, para você mandar seu cérebro calar a boca, né, você vai repetir essa frase inúmeras vezes. Toda vez que vier um pensamento que você sabe que te causa mal-estar, você vai repetir, de preferência até em voz alta. Isso não significa nada. Isso não significa nada. Isso não significa nada. Ah, quantas vezes eu tenho que falar? Quantas vezes o seu cérebro continuar retrucando, né? Até que aquilo ali pare. Nos primeiros dias, você vai ter que falar muitas vezes durante o dia. Porque ele vai insistir, insistir e insistir. Então você vai ter aquela guerrinha, né? Você vai ter que ter uma paciência para conseguir fazer com que ele se cale. E outra forma de você não permitir que isso continue é não conversar com a sua cabeça. Não responda às coisas que a sua mente traz, tá? Se ele propuser qualquer pensamento, a gente quer se justificar, a gente quer começar a conversar com aquilo. Ignore. Sempre que vier o pensamento intrusivo, você só repete, isso não significa nada, isso não significa nada. E pronto. Né? É muito simples, mas no início você depende de uma prática para que aquilo ali te dê um espaço mental. E você vai ver como que a sua mente vai ter mais clareza e mais leveza, tá? Vamos fazer então primeiro o exercício aqui todo mundo junto, antes de eu chamar alguém? A Marisa falou que quer participar. Tá com fone de ouvido, Marisa? Consegue o fone aí, porque aí eu posso te chamar, pra gente não ter eco.
Só mais uma coisinha, gente. É, Vocês anotaram aí no papel, né? Quem chegou agora, eu pedi no início para que as pessoas anotassem no papel de 0 a 10. Qual que tá o seu nível de ansiedade, de estresse, ou de medo, ou de agonia agora? Agora. Observa o seu corpo e dá uma nota agora. 0 é se você não está sentindo absolutamente nada. Você está na paz de Deus. E 10 é quando já está insuportável. Você já não está se aguentando mais dentro de você mesmo, né? Tá, pega lá, corre lá. Outra coisa, eu quero que você perceba agora a sua respiração. Respira fundo pelo nariz e vê até onde você. Oi, Jamil! Ou Laura! Percebe até onde você consegue encher o pulmão. Se você percebe que você consegue ir até o máximo dele, né, até 10, ou se você consegue 30%, 90%, 70%, dá uma respirada funda aí e anota até onde foi a sua respiração. Coloca aqui pra mim, pra eu saber se vocês estão respirando muito, pouco, como é que tá. Show, Marisa. Já vou te chamar. Anota aí pra mim, gente. Quanto que tá a sua respiração? Tá 100%? Tá enchendo o pulmão completamente pelo nariz? Ou tá 90, tá 70, tá como? Coloca aí pra mim nos comentários. Setenta. A minha eu acho que tá 70 também. Vou até anotar aqui. 70%. Quem mais? Coloca aí, gente. Porque aí depois que você anota, você consegue ter um parâmetro depois da técnica. Porque sem anotar é difícil a gente perceber se mudou ou não mudou. E o que que eu vou fazer com vocês? 80? Aí tá melhor que eu. 80%, ok. A gente vai fazer agora uma técnica rapidinha, bem simples, 60, tá? Tá mais ou menos, hein, Rosa? Vamos aumentar esse número aí agora, então. A gente vai fazer, muitos de vocês aí já conhecem, né, que alguns aí já são pacientes meus, a técnica da EFT, que é como se fosse uma acupuntura, só que sem agulhas. Lana tá 70, é isso aí, anota aí, porque depois a gente vai conferir. Para que a gente possa liberar qualquer tensão que esteja na nossa respiração. Como é que funciona? Você só vai precisar acompanhar o que eu estou fazendo, fazer em você e repetir as frases que eu estou falando, certo? Depois eu vou fazer um outro vídeo específico explicando mais sobre a técnica para não comer nosso tempo aqui de hoje. Pega a mão aqui do ladinho e dá uns toquinhos assim, ó. Percebe a sua respiração agora, como é que tá? 80. Aí, Tereza também tá maior que eu. Repete pra mim, fazendo na sua mão aí, onde você tá. Mesmo que eu sinta algum bloqueio na minha respiração. Oi, Keila. Eu me aceito profunda e completamente. É só repetir essa frase. Mesmo que eu sinta esse bloqueio na minha respiração, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta emoções presas na minha respiração, eu me aceito profunda e completamente. Toca aqui agora no alto da cabeça, ó, e repete todo esse bloqueio que eu sinto na minha respiração. Toca aqui no início da sobrancelha, todo esse bloqueio que eu sinto na minha respiração. Do lado do olho, todo esse bloqueio que eu sinto na minha respiração. Embaixo do olho, todas essas emoções que estão travando a minha respiração agora. Embaixo do nariz, todos esses bloqueios na minha respiração. Embaixo do lábio inferior, não é no queixo não, tá, gente? É embaixo na covinha aqui, ó. Todos os bloqueios que estão na minha respiração. Pega aqui do ladinho da clavícula,
todos esses bloqueios que estão na minha respiração. E embaixo do braço, nas meninas, né, na altura do sutiã. E os meninos, se vocês estivessem de sutiã, seria ali. Toca aqui embaixo do braço. Volta aqui em cima um pouquinho. Todas as emoções que estão segurando a minha respiração. Todas as emoções que estão segurando a minha respiração. Todo esse bloqueio que me impede de respirar completamente. Todo esse bloqueio que impede que meu pulmão se expanda completamente. Todas essas emoções e tensões na minha respiração. Toda essa tensão, toda essa ansiedade que atrapalha a minha respiração. Embaixo do braço, toda essa ansiedade que atrapalha a minha respiração. Ai, respira fundo agora aí de novo, gente. Percebe aí se melhorou, se tá igual, se piorou. Pra onde que foi o número aí da porcentagem de vocês? Tinha gente que tava 70, tinha gente que tava 80. O meu eu acho que pegou uns 90 agora. Tava uns 70, foi pra 90. Como é que tá o de vocês? Anota aí pra mim nos comentários, por favor. Mudou alguma coisa? Não mudou? Como é que tá? Agora. Agora entrou. Não, mas é melhor eu sair, né? Você tá conversando com outra pessoa. Pode ficar, ele já saiu, ele falou que tava bem. Ah, tá bom. Então é você mesmo. Me fala, o que que tá te incomodando? Ah, no momento. Bom, eu sou muito chorona, né? Muito emotiva, e isso me incomoda muito. Tá mais chorona depois da pandemia ou tá igual? Ah, eu acho que igual. Igual? Sempre fui muito chorona, já tive Covid 2 vezes, mas eu acho que eu E, tô igual. e por que que você acha que é ruim ser chorona? Ah, porque às vezes a gente se emociona em momentos que não precisaria, né? Daria pra controlar um pouquinho. Por exemplo, agora. O que que você tá sentindo agora pra estar emocionado? Assim, nada aí de especial. Eu sou assim mesmo. Eu sou do tipo que o ginecologista pergunta como é que eu tô, eu já choro. Quer dizer, qualquer motivo é motivo pra chorar. Eu acho que alguma coisa que mexe comigo, assim, ou de precisar de alguém, ou de necessitar de um cuidado, alguma coisa assim. Entendi. Desde quando que você percebe esse comportamento? Já tem muito tempo? Ixi, muito tempo. Eu sempre fui muito chorona desde criança. Chorona, lenta, devagar para conversar, essas coisas. Você tem hipotiroidismo? Não, que eu Não? tenha, que eu tenha já recebido esse diagnóstico, não. Sua mãe ou seu pai falava pra você isso? Que você é lenta, que você é devagar? Ou você que achava que era? Ah, eu acho que as pessoas comentavam. Meus pais, eu não sei, meus pais, eles trabalhavam muito, né? E minha mãe sempre dona de casa, meu pai sempre fora trabalhando. Só Não, tem não lembro você dele. de filhos? Só tem você? Não, somos em 4 filhos. Eu E sou qual? a segunda mais velha. Tenho uma irmã de 61, eu com 60, um irmão de 57 e um irmão de 43. Você tem filhos? Tenho dois, um casal. A menina de 38 e o menino Já são adultos, de né? 32, já. E na época que eles estavam menores, você ainda estava nessa emoção assim muito aflorada? Sim, sim, a vida toda, assim, muito chorona, muito. Tinha dias que estava bem, tinha dias que não. Hoje eu trato depressão com medicamento. Tá. Quando você tá mais assim emotiva, você sente alguma coisa no seu corpo que essa emoção mexe? Alguma coisa ou no peito, ou na garganta, ou na cabeça, ou não sente ela em lugar nenhum? Eu Essa acho que emoção no peito. no peito? E é o quê? É aperto, é dor, é arder, é o quê? É como se fosse um. É uma falta de ar, assim,
como eu tô agora. Você chegou a fazer, viu uma melhora no exercício de respiração, não conseguiu Vi, ver? vi, tava bem. Voltou agora para o número que estava ou tá pior? Tá pior. Pior? De 0 a 100 tá quantos por cento agora? Uns 60. 60? Vou começar geralzinho para depois a gente ver como é que vai ficar, tá bom? Pega na mão, por favor, dá toquinhos aqui, ó. Eu tô sentada aqui. Isso. Só repete comigo. Mesmo que eu sinta essa tristeza, Mesmo que eu sinta essa tristeza, que está guardada por esses anos todos, que tá guardada por esses anos todos, que eu nem lembro quando ela começou. eu nem lembro quando ela começou. Eu acho que eu sempre fui assim. Eu acho que eu sempre fui assim. É tão forte que me impede até de respirar. É tão forte que me impede até de respirar. É muita tristeza que eu guardo. É muita tristeza que eu guardo. Mesmo assim, Mesmo assim, eu me aceito eu me aceito profunda e completamente. profunda e completamente. Mesmo que eu me ache uma chorona, Mesmo que eu me ache uma chorona. que não devia ser desse jeito. Não devia ser desse jeito. Eu choro muito mais do que as outras pessoas. Eu choro muito mais do que as outras pessoas. Mesmo assim, eu me aceito Mesmo assim, eu me aceito profunda e completamente. profunda e completamente. Toca aqui em cima da cabeça. Toda essa tristeza que eu carrego Toda essa tristeza que eu carrego, na sobrancelha. Toda essa tristeza que eu carrego toda essa tristeza que eu carrego, do ladinho do olho, que aperta o meu peito, que aperta o meu peito, embaixo do olho, que me impede de respirar, que me impede de respirar. embaixo do nariz. Toda essa tristeza Toda essa tristeza, de anos a fio de anos a fim, no peito aqui, que eu nem sei de onde vem. que eu nem sei de onde vem. Parece que eu já nasci com ela. Parece que eu já nasci com ela. Respira um pouquinho, percebe agora. Como é que tá? Melhorei. Melhorou? Uhum. Tá à vontade de chorar ainda? Não, não Não? muito. Não Não muito. muito. De 1 a 10, quanto que tá à vontade de chorar? Uns 3. 3? Uhum. Qual foi? Tem alguma cena, alguma lembrança que você precisou de cuidado e você não teve? Não, não tenho nenhuma recordação assim. De criança, em algum momento que você precisou de atenção e não tinha, que você se sentiu sozinha? Alguma coisa vem na sua cabeça? Não, eu era a filha do meio na época, né? Até os 16 anos eu fui a filha do meio. Filha do meio é aquela coisa, é a filha do meio, né? Tem o mais velho, o mais novo e a filha do meio. Eu sempre fui a filha do meio. A filha do meio significa o quê? É, o mais velho, né? Eu pensava assim, né? O mais velho é sempre o mais velho. Vai gerar uma obediência. O mais novo é sempre o mais paparicado. Eu era do meio. E o que está dizendo aí na sua mente que por ser do meio eu sou o quê? Ah, talvez faltasse um pouco mais de atenção, né? Sentia meio que você estava ali invisível? Não É, tinha um mais ou papel? menos. Isso. É o que que a sua mente fala quando você diz isso? Ah, eu era a do meio, né? O que que é Era, aquele? era qualquer coisa. Era qualquer filho. Tá. Então volta para a mão um pouquinho. Mesmo que eu acredite, fala para mim. Mesmo que eu acredite Que porque eu era filha do meio, que porque eu era filha do meio, eu não tinha nenhum valor. eu não tinha nenhum valor. Eu não era primogênita Eu não era primogênita, e nem era caçula. nem era caçula. Então não precisava de muita atenção. Então não precisava de muita atenção. Foi assim que eu percebia. Foi assim que eu percebia. Isso me trouxe muita tristeza. Isso me trouxe muita tristeza. Eu me sentia invisível.
Eu me sentia invisível. Eu queria que eles olhassem mais para mim. Eu queria que eles olhassem mais pra mim. Mesmo assim, Mesmo assim, eu me aceito, eu me aceito. profunda e completamente. Profunda e completamente. Toca aqui em cima. Toda essa invisibilidade, Toda essa invisibilidade. toda essa carência que eu percebi Toda essa carência que eu percebi. do ladinho do olho, toda essa tristeza que essa situação me trouxe, Toda essa tristeza que essa situação me trouxe. embaixo do olho, toda essa tristeza que eu guardo até hoje. Toda essa tristeza que eu guardo até hoje. Eu queria ter sido olhada pelos meus pais, Eu queria ter sido olhada pelos meus pais. olhada como especial, Olhada como especial. mas eu só era a filha do meio. Mas eu só era filha do meio. E eu achava que não tinha muito valor. Eu achava que não tinha muito valor. Vai tocando os pontinhos no nariz, na boca. Toda essa crença que eu guardo até hoje. Toda essa crença que eu guardo até hoje. Que por ser filha do meio eu não tinha valor. Que por ser filha do meio eu não tinha valor. Meus pais não olhavam para mim. Meus pais não olhavam para mim. Eram muitos filhos. Eram muitos filhos. Eles olhavam mais pro caçula Eles olhavam mais para o caçula e pro mais velho. e para o mais velho. E eu ficava esquecida. E eu ficava esquecida. Isso me marcou muito. Isso me marcou muito. Até hoje eu guardo isso. Até hoje eu guardo isso. Essa invisibilidade. Esta invisibilidade. Respira um pouquinho. Percebe agora como é que tá. Eu não imaginava que isso estava mexendo. Oi? Isso estivesse mexendo comigo, assim, de falar nesse assunto, assim. Você acha que faz sentido? É, eu acho que faz, porque foi a primeira coisa que veio na minha mente, né? Deve fazer algum sentido. Tem alguma lembrança com você, com seus irmãos, que você se sentiu desmerecida, que eles foram privilegiados e você não? Ah, eu apanhava muito, né? Eu não sei se eu era muito danada, minha mãe que era muito nervosa, mas eu apanhava muito. Só você Assim, ou todo mundo? eu apanhava mais. Eu falo que eu apanhava em doses homeopáticas, de manhã, de tarde e de noite. Um pouquinho por Mas dia, você um pouquinho por hora. fazia arte, entre aspas, para merecer isso ou era do nada? Ah, eu acho que eu era um pouco teimosa, né? Um pouco assim, eu respondia mais que os irmãos, eu enfrentava mais, então eu acho que por isso eu apanhava mais. Eu era mais geniosa, talvez, né? Assim, tinha minha opinião e eu queria fazer com que a minha opinião fosse aceita, desde criança, né? E Aí a hoje em gente dia, como é que é? amadurece. Não, aí a gente amadurece, né? Envelhece, vira mãe, vira avó, esposa, e aí a gente vai mudando um pouco, né? Eu acho. Vai deixando essa impetuosidade assim. Deixa um pouquinho pra lá. Nessa época que você via ela que te batia e tal, você já tinha essa tristeza ou ainda não? Ah, eu não me lembro. Eu ficava com muita raiva, né? Muita raiva de ter que apanhar. Eu apanhei, acho que até os 16 anos. Aí foi a última surra que eu levei com uma régua de 60 centímetros de madeira e falei, você nunca mais vai me bater. E aí eu nunca mais apanhei. Eu tinha uns 16 anos. Lembrar dessa cena agora, o que que te vem? Qual o sentimento que vem? É raiva, é tristeza, é o quê? Dessa cena, dessa última surra, ah, eu acho que não vem uma raiva, vem como se fosse uma libertação. A hora que eu disse, você nunca mais vai me bater, e nunca mais me bateu. Eu não sei se eu mudei a partir daquele momento, ou se eu
Se eu não deixei mais me bater, eu não me lembro direito, mas aí a minha vida foi mudando. Aí eu fui amadurecendo, fiz 18 anos, e aí casei aos 21, aos 20 tive minha filha com 21. Tenta Mas, lembrar outra situação que te traga tristeza até hoje, que você lembre e que ainda ative um sentimento de tristeza. nossa, Se você soubesse qual é o motivo que você desenvolveu essa depressão, qual seria? eu não sei dizer assim, quando foi o gatilho que desenvolveu a depressão. Eu lembro que eu parei de trabalhar fora, passei a ser mais mãe e dona de casa. E na época eu não queria isso, mas acabei me conformando. Os filhos precisavam de mim, principalmente a filha, que era mais velha. Eu parei de Uhum. trabalhar quando ela tinha uns 3 anos de idade. E aí, eu Você acho que trabalhava com o quê? foi. Você trabalhava com o quê? Eu era digitadora, trabalhava com informática. E eu trabalhava no banco, né? No banco, depois fui trabalhar numa outra empresa. Quando eu saí, eu trabalhava uma indústria farmacêutica em São Paulo, né? Próximo a Osasco. Eu morava lá. E Quando aí eu você lembra parei. de pensar que eu parei de trabalhar, vem pesar ou não? Tá tranquilo? Na época pesava. Depois passou uma fase. Se na realidade eu parei de trabalhar, fiquei muito dependente financeira, né? Do marido. Porque para de trabalhar, fica dependente mesmo. E Como é que foi depois, isso? hoje eu tenho comércio, né? Hoje eu trabalho bastante, tenho comércio. Na Trabalho com. época, você falou que eu era muito geniosa e tal. E para uma pessoa nesse perfil ficar dependente de alguém não deve ser muito fácil. Não, não é. Então, você acha que você aguentou muita coisa quieta por conta dessa dependência? Eu acho que sim. Você consegue lembrar de alguma coisa específica que venha que você foi entalada e não conseguiu falar? Ah, eu já engoli muita coisa e já entalei com muita coisa. Você Muita pode coisa. falar alguma aqui para a gente poder trabalhar? E, por exemplo, o que me incomoda muito até hoje é. Acho que meu telefone. O que me incomoda muito até hoje é eu querer comprar algo, por exemplo, e naquele momento não ser possível financeiramente, mas ao mesmo tempo ser comprado algo que não havia necessidade naquele momento, entendeu? Assim, Entendi. porque na realidade o dinheiro é em conjunto, só que é controlado, esse tipo de coisa, né? Uhum, Aí entendi. aí eu ainda falo assim, isso é abuso financeiro, né? Quando você lembra disso, qual é a sensação que te dá? É de raiva? É de indignação? É de quê? É de tristeza? É indignação. Indignação? E aonde que está no seu corpo essa indignação? Quando você pensa nisso, onde você sente ela em você? Na hora vem na cabeça, assim, uma coisa assim que precisaria ser resolvido. Na cabeça. Tá. Tá de 1 a 10, em que intensidade que estaria agora essa indignação? Lembra da cena? Alguma cena que você conversou com a pessoa, que você ficou indignada? Que de 1 a 10 está em que intensidade agora? 5. 5. Vamos ver se a gente libera essa sensação. Coloca na mão, por favor, então. Mesmo que eu sinta toda essa indignação Mesmo que eu sinta toda essa indignação que está presa na minha cabeça, que está presa na minha cabeça, de eu não poder comprar o que eu quero, de eu não poder comprar o que eu quero, mas eu sei que tem um dinheiro para isso, mas eu sei que tenho dinheiro para isso. que ele vai gastar com outra coisa. Ele vai gastar com outra coisa. E eu fico muito frustrada. Eu fico muito frustrada. Eu queria me libertar disso. Eu queria me libertar disso. Minha cabeça pesa. Minha cabeça pesa, Muita frustração. muita frustração. Eu fico indignada Eu fico indignada de não estar livre.
de não estar livre para fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. para fazer o que eu quero com meu dinheiro. Mesmo assim, Mesmo assim, eu me aceito eu me aceito, profunda e completamente. profunda e completamente. Mesmo que eu ainda aceite essa situação, Mesmo que eu ainda aceite essa situação, mesmo sendo desconfortável para mim, mesmo sendo desconfortável para mim, trazendo esse peso para minha cabeça. trazendo esse peso para minha cabeça. Mesmo assim, eu me aceito Mesmo assim, eu me aceito, profunda e completamente. profunda e completamente. Toca aqui no alto da cabeça. Toda essa indignação que eu sinto, Toda essa indignação que eu sinto, na sobrancelha, de não poder gastar com o que eu quiser, de eu não poder gastar com o que eu quiser. do ladinho do olho. Toda essa indignação Toda essa indignação embaixo do olho, que aperta a minha cabeça, que aperta a minha cabeça. embaixo do nariz. Eu queria me impor Eu queria me impor, embaixo da boca. Eu queria poder falar eu queria poder falar. no peito aqui, que eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Embaixo do braço, que não precisava ser assim. Que não precisava ser assim. Desde aquela vez com a minha mãe, Desde aquela vez com a minha mãe, que eu consegui pela primeira vez que eu consegui pela primeira vez gritar por mim, gritar por mim, me defender, me defender defender meus direitos. pelos meus direitos. Desde aquele dia, Desde aquele dia, eu nunca mais eu nunca mais falei nada por mim mesma. falei nada por mim mesma. Fui aceitando tudo, Fui aceitando tudo o que os outros queriam, que os outros queriam, o que era bom para os filhos, o que era bom para os filhos, o que o marido achava que tinha que ser. o que o marido achava que tinha que ser. Tudo isso foi ficando preso dentro de mim. Tudo isso foi ficando preso dentro de mim. É muita frustração, É muita frustração, muita frustração. muita frustração. Respira. Fez sentido alguma coisa que a gente falou? Fez. Você queria pegar a régua e bater na cabeça dele? Rega o cabo de vassoura. Ai, meu Deus. Como é que tá agora? Você falou que tava 5 a cabeça. Como é que tá agora? Tá melhor. Uns 8. Então, ao contrário, né? Tá 2. Que 8 estaria pior, né? A É. intensidade do incômodo tá menor, então. Uhum. Entendi. Ainda é o que tá incomodando a cabeça? É a frustração ou é outra? Não, tô bem. Tô. Tá tranquila? Tô. É que fica chorando mesmo. Os olhos não param. Se você soubesse o que precisa tanto sair de você, o que seria? Esse volume de emoção é o quê? Eu acho que eu preciso descobrir, né? O que é. Então, Mas eu volta acho. um pouquinho para ver se a gente consegue pedir colaboração do seu inconsciente. Volta para a mão aqui para mim, mesmo que eu não saiba Mesmo que eu não saiba da onde vem tanto choro. da onde vem tanto choro. Mesmo assim eu me aceito, Mesmo assim eu me aceito. profunda e completamente. Profunda e completamente. Mesmo que a minha mente acredite Mesmo que a minha mente acredite que pode ser perigoso eu descobrir, que pode ser perigoso eu descobrir. que pode ser ruim que eu descubra. Pode ser ruim que eu descubra. Mesmo assim eu me aceito, Mesmo assim eu me aceito. profunda e completamente. Profunda e completamente. Todo esse mistério a respeito desse choro, Todo esse mistério a respeito desse choro. todas as emoções que estão traçadas nesse choro, Todas as emoções que estão traçadas nesse choro. todo esse balde de emoção que eu guardo. Todo esse balde de emoção que eu guardo. Parece que não vai parar nunca. Parece que não vai parar nunca. Eu vou chorar o tempo todo. Eu vou chorar o tempo todo. Eu choro todo dia, Eu choro todo dia. mesmo sem saber por quê.
mesmo sem saber por quê. Como seria Como seria se eu pudesse agora perceber se eu pudesse agora perceber com facilidade com facilidade tudo que originou isso na minha vida? tudo que originou isso na minha vida, Todas as situações que contribuíram com isso. todas as situações que contribuíram com isso. Eu escolho agora Eu escolho agora permitir que a minha mente veja permitir que a minha mente veja com facilidade, com facilidade, com leveza, com leveza, tudo que contribuiu para isso. tudo que contribuiu para isso. Respira um pouquinho. Vê alguma coisa na sua cabeça, alguma frase, alguma imagem? Não, Nada? não. Qual foi o dia mais triste da sua vida? Oi? Eu acho que foi o dia que eu perdi meu sogro. Sogro? Uhum. Seu pai ainda é vivo? Meu pai é Sua mãe também? também. Você tinha... Eu tive também a perda da minha avó. Eu tinha 17 anos. Da minha avó e do meu avô. Foi na mesma semana. Meu avô faleceu numa segunda e minha avó faleceu numa sexta. Foi um dia muito triste também. Mas eu tinha Você só. Tinha agora 17 anos. ainda tem tristeza em relação a isso? Saudade. Mas ainda tem dor da perda ou não? É uma coisa mais leve. Não, dos meus avós não. É uma coisa mais leve. Parece que eu, sei lá, eu aceitei por os dois irem juntos. Ficou mais fácil aceitar. Foi morte natural? Meu avô adoeceu por um período, um ano mais ou menos. Não cheguei a ver ele doente. Eu só soube quando ele morreu. Não cheguei a visitá-lo doente. Trabalhava, estudava, não tinha muito acesso. Morava em outra cidade. E a minha avó, ela faleceu na hora que estava enterrando o meu avô, praticamente. Ela desmaiou e não acordou mais. E aí ela faleceu na sexta-feira seguinte. Na sua família dos irmãos, só você que é mais emotiva assim? Eu acho que sim. Você falou que são quatro, né? Tem dois do meio. É, tem a minha irmã mais velha, eu, um irmão de 57 anos e um irmão de 43. O irmão de 43, através dele que eu te conheci. É, parece ele um pouco mais fechado. Hum. E como é que é a sua irmã do meio, que não é você, a outra? A Não, é mais ele velha que do meio, é. né? São duas meninas mais velhas e dois meninos mais novos. Ah, tá. Como é que Então, é o que vem atrás de você? É ele? que vem, que vem depois de mim é ele. É o meu irmão, ele tem 57 anos. Vai fazer 58 esse ano. Ah, ele. Homem, ele demonstra menos a emotividade, né? Ele se fecha mais. Mas Sua mãe, ele é emotivo também. Ele é uma pessoa carinhosa, bondoso, trabalhador. como é que eram seus pais? Eles eram carinhosos, não eram? Como é que era? Meu pai era mais, quando a gente era criança. Minha mãe era mais sisuda. Minha mãe era mais. Responsabilidade da criação dos filhos sempre foi por conta dela, né? E hoje, quando você chora muito assim, você sente que você se incomoda ou as outras pessoas se incomodam? É por que que vem esse incômodo? Eu me incomodo com o meu choro, porque eu acho que há situações que eu não devia chorar, eu devia resolver. Uhum. E aí vem sentimento de quê? De impotência. Tá.
Então, vamos para a mão mais um pouquinho. Mesmo que eu me sinta impotente, Mesmo que eu me sinta impotente em relação a esse choro, em relação a esse choro, que parece que não acaba nunca, que parece que não acaba nunca, mesmo assim eu me aceito, mesmo assim eu me aceito, profunda e completamente. profunda e completamente. Mesmo que eu fique incomodada, Mesmo que eu fique incomodada, sem saber como é que eu faço para parar de chorar. sem saber como faço para parar de chorar. Mesmo assim eu me aceito, Mesmo assim eu me aceito, profunda e completamente. profunda e completamente. Toca aqui em cima, toda essa impotência, Toda essa impotência. sobrancelha. Parece que meu corpo não me obedece Parece que meu corpo não me obedece. do ladinho do olho. Parece que meus olhos choram sozinhos. Parece que meus olhos choram sozinhos. Eu até quero parar, Eu até quero parar, eu não consigo. mas não consigo. Tem muita coisa ainda dentro de mim, Tem muita coisa ainda dentro de mim. que eu nem sei o que que é. Eu nem sei o que que é. Isso me deixa impotente. Isso me deixa impotente. Eu queria chorar menos. Eu queria chorar menos. Tem hora que não precisava chorar. Tem horas que eu não preciso chorar. Mesmo que eu sinta Mesmo que eu sinta que tem uma carência, que tem uma carência, uma tristeza, uma tristeza. que eu não acessei a causa. Eu não acessei a causa. Mesmo assim eu me aceito. Mesmo assim eu me aceito. E permito que isso se libere. E permito que isso se libere. Respira um pouquinho. Como é que tá? Tô bem, Tá chorando ainda? Tá bem? tô bem. Que os olhos ficam mesmo lacrimejando. Tem muita água aqui dentro pra rolar. Na verdade, a gente teria que investigar bem mais na sua história, né? Quais foram os eventos que estão embasando isso daí. Porque a gente não chora à toa, né? Então, Uhum, tem alguma questão traumática aí que a gente ainda não entendeu de onde vem, né? Pode ser até que a sua mente tenha esquecido, bloqueado isso. E os efeitos emocionais vêm, mesmo assim, né? Mesmo que você não saiba exatamente o que que é. Então, provavelmente, a gente levaria mais um bom tempo aí investigando para ver se a gente consegue equilibrar, né, o choro. Porque chorar não tem nada de errado. O negócio é que você viver o tempo todo chorando está te incomodando. Então, a uhum. gente tem como mexer isso aí. Se você quiser depois, você pode fazer essa mesma técnica quantas vezes você quiser. Tente por que que eu estou chorando agora. Tem motivo, não tem motivo, é por tristeza, é por alegria, é pelo quê? E você vai para a mão, é só repetir a frase. Mesmo que eu sinta essa vontade de chorar, eu me aceito profunda e completamente. Ou se você entender qual é o motivo do choro, mesmo que eu sinta essa tristeza e vontade de chorar por isso, eu me aceito. E você só repete toda essa vontade de chorar, toda essa vontade de chorar, toda essa vontade de chorar, e vai vendo se a emoção vai diminuindo ou vai aumentando, entendeu? Entendi. Fez sentido para você? Fez sentido, eu não conhecia essa técnica, mas foi Não, legal. EFT é maravilhosa. A gente consegue liberar bastante coisa fazendo ela, que é uma coisa bem simplesinha, né? Parece bobinha, mas Uhum. mobiliza bastante coisa. Tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu? Nada, amor. Tchau. Tchau. Só sair, por favor. Como é que eu saio agora? Eu também tô querendo saber, Aqui. porque não Aí sei eu como é que eu te... cliquei aqui, entrou uma tela pra. Tá bom. Então, gente, essa técnica que a gente está usando é a EFT, né? Emotional Freedom Techniques. Ela vai trabalhar no sistema nervoso central, né? Ele vai convidar o corpo a liberar aquela carga emocional que está presa ali. E como é que ela funciona? A pessoa traz uma cena traumática, alguma coisa que aconteceu, ou um pensamento, uma fala, e ela vai utilizar a técnica para liberar e limpar aquilo dali. Oi, Cristiane.
Por exemplo, tem pacientes que sofreram, né, traumas graves, até abusos, né? Quando a gente começa a fazer a técnica, a pessoa consegue descrever a cena com detalhes. Ela consegue me dizer, como é que estava a roupa da pessoa, como é que estava ela, né? Ela se vê ali identificada. É muito bom, né? A gente se vê ali identificada com as questões. Quer entrar agora, Jane? Ou já tá show de bola? Fala aí pra mim. Quanto mais a gente vai liberando, o que que acontece? Às vezes, em questão de minutos, uma cena que estava muito viva, a pessoa não consegue nem mais descrever para mim o que que ela está vendo, né? Porque o que estava prendendo aquela cena na cabeça dela, às vezes por anos, era a carga emocional relacionada àquilo. Então, quando a gente libera essa carga emocional, você não vai perder a memória, mas você vai perder o peso de lembrar daquilo. É como se você contasse algo sobre a vida de outra pessoa, não diz respeito mais a você, né? Essa paciente que a gente fez a liberação foi uma questão de abuso, né, físico. Ela me descrevia a cena com detalhes, tudo que aconteceu, e a gente foi fazendo, até que chegou o momento que ela parou e não conseguia mais identificar o rosto do cara, né? O homem que fez aquilo com ela. Então eu fiquei com ela, vamos pensar mais, vamos puxar mais daí. E ela não conseguia mais ver o rosto dele. Então a emoção que estava prendendo aquela memória traumática simplesmente foi embora, né? Isso foi uma sessão só, né? Ou seja, imagina quantos anos de tratamento a gente não economizou, né, com uma técnica bem simples e que você pode fazer em casa sozinho, né? Quando a gente não consegue identificar a questão origem, né, no caso da Marisa, aí, por exemplo, é uma questão mais complexa, a gente vai ter que investigar mais, né? Não é uma questão muito simples. Todo quadro depressivo, ele é geralmente multifatorial, não existe um só evento que desencadeou a depressão. Então a gente vai ter que cavar aqui, cavar ali, limpar aqui, limpar ali, até que ela tenha uma melhora geral. Mas, boa noite, tudo bem, Eliette? No quadro de eventos específicos, a gente consegue, assim, ó, rápido, um piscar de olhos, a pessoa já começa a ver a diferença das emoções em relação àquela cena, né? Teve uma paciente também que era uma fobia de sair à rua, que ela não conseguia sair de casa. A gente começou a investigar quais eram os medos por trás daquilo. Nós liberamos aquelas emoções de medo que não tinha nada a ver com a vida atual dela, foram questões que ela vivenciou lá atrás na infância dela e que agora estava reverberando porque houve uma situação que lembrou o cérebro dela daquilo ali que ela tinha vivido. Então, na mesma sessão, ela já conseguiu imaginar que ela estava saindo na rua e não houve nenhuma taquicardia, não houve ansiedade, não houve pânico, não houve nada disso. Então, a EFT, ela é maravilhosa, é uma técnica bem simples, que geralmente quase toda sessão eu uso, e quando eu atendo online, então eu uso mais ainda, né? É uma carta na manga, assim, incrível. Eu vou fazer depois um outro vídeo explicando mais sobre ela, né? Vou trazer imagem, né, dos pontos para quem quiser guardar e aprender e poder fazer sozinho depois. Então, gente, o que vai fazer a diferença no efeito da técnica ou não é justamente o quão específico eu consigo ser para aquela situação ali. Se com a Marisa a gente tivesse identificado uma cena bem pesada para ela, ou algo que na mesma hora a mente dela tivesse trazido, provavelmente ela teria até parado de chorar. A gente ia se surpreender. E ela ia ficar tranquila. Mas a gente ainda não encontrou. Então, continuando nessa procura, você vai vendo uma melhora gradativa naquele quadro. Para os quadros de pânico, como é que a gente pode aproveitar dessa técnica? No momento da crise, você não vai ficar pensando em situações do passado, você não vai caçar nada lá de trás. Você vai fazer com as emoções e as sensações daquela hora, tá? Então, geralmente é muito comum que quem tem crises de pânico, o medo que é de ter a crise, nem é da crise em si, do que está acontecendo. Da pessoa já fica com aquele receio daquilo acontecer outra vez. Então, é medo do medo. Na IFT, para isso, você pode usar as frases: mesmo que eu sinta medo,
de ter uma crise de novo ou que isso aconteça novamente, eu me aceito profunda e completamente. E aí você vai tocando os pontos. Eu sinto muito medo que isso aconteça de novo. Eu sinto medo que essa crise se repita. E aí você pode ir falando tudo que a sua mente está buzinando ali no seu ouvido. Eu sinto medo de, sei lá, passar mal na rua e não ter socorro de ninguém. Eu sinto medo de passar mal de noite e morrer dormindo. Então, tudo aquilo que a sua mente vai trazendo de angustiante, você vai falando e tocando os pontos. Durante a crise, se a pessoa nem conseguir concatenar as ideias, ela só precisa se concentrar nas emoções, nas sensações físicas e tocando os pontos, tá? Porque às vezes a gente fica tão doida com aquilo ali, que é um vulcão e erupção, né? Que não consegue raciocinar nada. Então você não vai fugir da sensação. Você vai olhar para ela, vai olhar para a falta de ar, vai olhar para a dor no peito, vai olhar para a taquicardia, para o formigamento nos braços e vai começar a tocar os pontos. Tudo aquilo que você está sentindo e você vai tocando os pontos. Isso vai fazer com que a crise seja mais curta e que você consiga, nas próximas, impedir que ela evolua. Até que você consiga trabalhar as origens dela lá atrás. Né? Porque tanto depressão quanto o pânico, ansiedade, tem nada a ver com a sua vida atual. Né? Ah, mas eu estava maravilhosamente bem e de repente aconteceu isso e desenvolveu. Ok, era uma programação que você tinha e que aquilo ali só acordou, né? Despertou o gigante adormecido. Nada desse porte é programado e acontece agora, né? Na nossa vida adulta. Certo, gente? E as crianças? Né? Quando são crianças que estão manifestando esse tipo de quadro, é muito comum que a gente deixe um pouco de lado a criança, né? E eu sempre trago os pais, porque o que importa são os pais. Né? Quando a gente é pequeno, você está espelhando o psiquismo do seu pai e da sua mãe, principalmente da mãe quando a criança é muito novinha. Então, se chega para mim nesse quadro de ansiedade, de pânico, de agressividade extrema, de insônia, de disso, daquilo, eu nem não preciso nem olhar muito para a criança, eu só preciso perguntar o que que a mãe está sentindo, o que está acontecendo dentro de casa, e a gente vai limpar na mãe, às vezes, questões dela e da família, e a criança melhora. Né? Às vezes eu preciso fazer algumas rodadas com a criança, né, com algum medo específico que ela tenha, mas muitas das vezes eu trabalhando os filhos sentem, né, por ressonância, porque eles estão percebendo o ambiente da casa, mesmo que seja um bebezinho, ele está entendendo tudo o que está acontecendo ali. Então, trabalhando os pais, a gente consegue um reflexo muito bom nos filhos. Certo, gente? Alguma dúvida, perguntas, comentários? Gostaram do atendimento? Fala aí para mim. Vou tentar deixar essa live gravada aqui para a gente poder, para vocês acessarem depois, se quiserem assistir ou mandar para alguém, tá bom? Gratidão aí pelos coraçõezinhos. Todo mundo tranquilo? Cristiane, obrigada, gratidão. Perceberam uma melhora naquele número que você anotou no início? Lembra que quando começou eu pedi para vocês anotarem como é que vocês estavam de maneira geral? Isso, Lana, são pontos aqui, ó, na mão, tá? É aqui que a gente programa uma frase de início, tá? Esse aqui é o ponto do karatê, que é como se você fosse quebrar a telha no. Eu que agradeço, Marisa, confiança, obrigada. Você vai tocar nesse pontinho aqui da mão, depois é aqui, ó, em cima da cabeça, no início da sobrancelha, do ladinho do olho, embaixo da bolinha do olho, no osso aqui da face, embaixo do nariz, embaixo do lábio inferior, embaixo da clavícula e aqui na altura do sutiã. E depois você volta. Pode rodar e voltar quantas vezes você precisar. Já tive situações comigo que eu precisei ficar 15 minutos fazendo, até aquilo sair, né? Aquela energia extravasar. Né? Então, não desanima se você fizer 2, 3 vezes e não melhorar, tá? Pelo contrário, se você perceber que piorou,
Maravilha, é porque você pegou no nervo mesmo, você pegou exatamente na situação problema. Então, continua fazendo até aquilo baixar, tá bom? E aí, qualquer um de vocês que queira entrar em contato comigo, meus links estão lá na bio. Lá tem meu WhatsApp, tem meu canal no YouTube, tem o Face, tem como vocês me acharem por lá, tá bom? Gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. Obrigado por vocês estarem aqui, tá? Vamos marcar mais atendimentos. Eu vou ver se eu faço alguma coisa em relação ao luto, tá? Vou marcar sim, pode deixar, Rose. Para a gente trabalhar essa outra parte, né, da pandemia, que são os sentimentos de perda, né, de incapacidade, desejo de controlar, né, a vida das pessoas que a gente não tem, né? E isso gera muita angústia. Então é isso, tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau.